Ai, gente, muita brincadeira, muita leveza, porque a gente vai ter que começar pelo assunto difícil, assunto que todo mundo soube, ainda que de relance essa semana, que foi a prisão preventiva de 3 suspeitos associados ao assassinato da Marielle Franco e, consequentemente, do Anderson Gomes. Vamos lá, os 3 suspeitos são Domingos Brazão, apenas conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, que foi nomeado chefe de Polícia Civil do Rio na véspera do assassinato. Os 3 teriam idealizado e planejado esse crime, sendo que o Rivaldo, a parte de planejamento, cabia garantir a obstrução dessa investigação, certo, Gabriel? Certo. Eles já são eles já são acusados? São réus? Ainda não. A Polícia Federal está fazendo uma investigação desde fevereiro do ano passado, que foi até domingo, dia 24, estava fazendo, né? E os indícios mostraram o envolvimento desses 3 elementos no caso. Como a delação do Rony Lessa já tinha sido homologada, estava tudo ficando muito evidente. Aí decidiram, então, prender esses suspeitos preventivamente. Lembrando que prisão preventiva não tem data para acabar, né? E ontem, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, determinou o envio da investigação à PGR. A PGR vai analisar a investigação e vai se manifestar sobre o assunto e decidir se já denuncia à justiça esses mesmos nomes. Aí sim, quando houver a formalização dessa denúncia e ela for aceita pelo judiciário, é que os Brazão e Rivaldo se tornarão réus. Então a gente já entendeu que os 3 são suspeitos e estão em prisão preventiva. Mas por que esses 3 queriam matar a Marielle? Essa é uma das principais lacunas dessa história. A motivação exata, por que matar a Marielle? Nenhum outro político integrante do PSOL. O partido frequentemente atrapalhava ali o encaminhamento das pautas que eram favoráveis a milicianos que teriam ligação aí com os Brazão. Talvez porque Marielle estivesse chegando na política, talvez porque ela era mulher, talvez por acharem que a morte dela teria menos repercussão do que a morte do Tarcísio ou do Freixo, lá no Rio de Janeiro. Era para passar um recado? Ou era porque realmente ela atrapalhava os negócios do crime? Tem um monte de pergunta aí que está sem resposta, né, Pedro? Sim. O que a gente sabe é que Rony Lessa, que disparou, disparou o gatilho que matou Marielle e Anderson, o que ele disse em depoimento foi que os Brazão souberam por um informante de dentro do PSOL que a Marielle era um obstáculo no loteamento de territórios ilegais usados pela milícia. É muito surreal, né? É muito impressionante. Sim. Ela conversava com líderes comunitários da Zona Oeste do Rio e isso começou a virar um incômodo para eles e para o bom andamento, com aspas. O bom encaminhamento da ilegalidade. Para que o das crime fosse bem Exatamente. sucedido. Numa área absolutamente dominada pelo crime organizado que mistura bandido, político e instituição política, né? E não tem como a gente não fazer referência ao filme, né? Tropa de Elite. Não lembra? Não viu? Vai lá ver Tropa de Elite e você vai saber exatamente o pano de fundo Tropa de Elite 2, É isso né? que eu ia dizer. Principalmente o 2, mais do que o primeiro, né? Mostra bem como funciona o esquema... a fusão entre a LERJ e a milícia. Tanto que aqui, no filme, eles falam de Rio das Rochas. E boa parte da comunidade dominada ali começou em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Então, você assistindo aquele filme, você vai entender exatamente o pano de fundo do que está rolando nessa investigação. Aí, a corrente também no Rio de Janeiro, como no caso Marielle, mas a gente também tem outros assassinatos parecidos de vereadores, de candidatos a prefeito. Sim. Na Baixada, principalmente. Nossa na Baixada. Senhora. Niterói, Rio das Ostras. Rio das Ostras? Rio das Ostras é cidade, É cidade. É Mas que uma- também tem a atuação da milícia, né? Porque elas se interiorizaram ou foram para regiões litorâneas, ocupando espaços, tipo Angra, Ó. foram ocupando espaços quando teve a intervenção no Rio. A Cordélia comentou, poderia se chamar Milerge. Poderia. Poderia, Milícia do infelizmente. estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Aí, gente, Por que o Rivaldo tá... Porque você conheceu o Rivaldo, não conheceu, Cecília? Eu e boa parte da imprensa Carioca. carioca
ficou muito chocada. Não foi só a família, a sociedade que tinha uma intimidade com o Rivaldo. Rivaldo era muito respeitado como profissional quando ele entrou ali. Eu e tantos outros jornalistas tínhamos ele como fonte. Nossos nomes possivelmente estão em WhatsApp de Rivaldo. Ih, alô, PF. Não, mas Cuidado, ele Cecília não mandou matar ninguém. Ele era uma fonte muito respeitada pelos jornalistas, as pessoas ouviam ele era muito bem quisto por alunos, porque ele também era professor, e todo mundo falava que ele era um excelente professor. Ele estava sempre disposto a explicar, a elucidar, a informar, ele não dava para trás. E ver o nome dele ali foi muito chocante, porque não só pela questão óbvia que ele era o chefe da Polícia Civil, nomeado no dia 13 de março, na véspera, a cerimônia de posse dele foi dia 13 de março, mas porque justamente ele era a pessoa que deveria evitar o crime acontecer. Ele deveria lutar por isso. Ele sentou com a família e falou: eu garanto a vocês que eu vou ajudá-los a resolver esse crime. E por que o nome dele surge? Porque o Rony Lessa, na delação, disse que a todo momento perguntava aos Brazão: isso não vai dar problema? Isso não vai piorar? Isso não vai ficar mais sério? E os Brazão falavam para ele, segundo o Rony Lessa, em delação, o seguinte: fica tranquilo, a investigação não vai estar em nada, tá tudo sob controle. Então, assim, é muito, muito chocante. Mas volto a falar o seguinte, porque a gente ainda vai trazer mais detalhes agora aqui. São todos suspeitos. Indícios, lembra que a gente falou semana passada sobre indiciamento? Sim. Indícios dão conta de todas essas relações promíscuas e tudo que foi feito para atrapalhar a investigação, tudo que foi combinado, segundo a delação, mas tem pontos da delação do Rony Lessa que ainda não conseguem ser respondidos por provas. Isso. Como o encontro do Rony Lessa com os Brazão. Tem pontos ali que ainda estão muito obscuros. Mas boa parte dos indícios e o Supremo aceita, homologa a delação e entende a prisão preventiva, já é também um forte indício do quanto é séria essa investigação. Nunca duvidem disso. Só para mostrar como a Cecília não está sozinha nessa avaliação da imprensa do Rivaldo, eu resgatei uma matéria do Rivaldo. Uma matéria da Veja Rio, de junho de 2017, cuja manchete é o Sherlock Carioca. Obcecado por números, métodos e metas, Rivaldo Barbosa comanda a divisão de homicídios no Rio. Em um ano de atuação, ele vem elucidando casos de grande repercussão. E é isso. Ele era da Delegacia de Homicídios, cara, e passa a chefia da Polícia Civil. A minha dúvida foi exatamente isso. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque para você movimentar uma pessoa num cargo público de alto cargo, né, digamos assim. Sim. Numa data específica, o que veio primeiro? A nomeação dele e depois o contato dos irmãos Brazão para travar o caso Marielle? Ele já sabia dessa história do caso Marielle? Foi planejado ou foi circunstancial? Então, ao que tudo indica, foi... A propina veio que horas, a corrupção? Então, ao que tudo indica, foi tudo planejado anteriormente. Tanto que a posse dele se dá na véspera... Mas do assassinato. até um pouco amador, né? Se a gente, agora, olhando em retrospecto, mas claro, é porque foi o crime, de fato, quase perfeito, né? Durou 6 anos perfeito, né, digamos. Exatamente. E só durou esse tempo todo porque a oposição, à época do governo anterior, não deixou o assunto morrer. É verdade. E a partir da eleição do presidente Lula, depois que foi ele fevereiro, né? ele nomeia a irmã de Marielle para ministra, mostrando a intenção de resolver esse caso, né? Agora tem esse outro ponto. Prioridade desse assunto no atual governo. Esse outro ponto que a gente vai trazer agora, Gabriel, porque é muito importante a gente pensar nisso também. A gente precisa entender até onde o Rivaldo ia conseguir segurar sozinho esse não avanço da investigação. Então, ser chefe da Polícia Civil é um cargo de extrema relevância, principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas envolve muitas camadas e muitas pessoas, e essa é mais uma dúvida que paira sobre essa investigação. E ontem, o Otávio Guedes, da Globo... Maravilhoso, que a gente sempre cita aqui, amamos muito, Otávio.
disse que já há uma crise em curso entre a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque a PF explanou coisas de investigações sigilosas do MP e que o clima não está, assim, exatamente muito amigável entre as instituições. Basicamente, a polícia teria pegado investigações do Ministério Público do Rio, usado como embasamento do seu relatório, disse muito obrigado pela colaboração e seguiu com o jogo como bem entendeu. Pegou e fez o jogo sozinha. Valeu. Falou, eu vou prender aqui, tem 500 páginas de um relatório, eu estou explanando o que vocês me mostraram. E parece que o Ministério Público Estadual ficou muito pé da vida. Tipo, cara, a gente fez um acordo de colaboração aqui, vocês estão explanando passos da nossa investigação, que é muito sério. E tem também, assim, lados bons e lados ruins dessa investigação. Por um lado, é uma versão dessa história que é mais plausível do que as versões que a gente veio até agora. Com E aí a certeza. plausibilidade é um quesito muito Sim. subjetivo. Mas, assim, Marielle não era uma política de relevância nacional para ter interferência numa eleição Total. nacional. Tô falando Exatamente. justamente da discussão, da versão da história Aham. que associava o assassinato de uma vereadora carioca a uma candidatura à presidência da República pelo Jair Bolsonaro. Sim. Da mesma forma que agora a oposição ao atual governo também usa esse caso para promover um ataque a Lula, porque um dos brasão já tinha sido cabo eleitoral da Dilma. Agora vai todo relacionado- mundo querer usar tudo, É né? uma loucura. Nenhuma personalidade política pública desse país resiste a 10 anos de histórico de imagem. Não. É isso. Como, gente? É isso. Uma hora você tá em Se cima, outra você hora você tá entrar no embaixo. meu Instagram, você vai ver fotos com pessoas que eu não deveria ter tirado em algum Então. momento. Então, essa é uma pronto. versão que agora traz uma motivação que cabe na realidade carioca, que é Marielle atuava em área, ou tinha propostas para áreas que eram de interesse da milícia. Você tem uma motivação econômica, uma motivação política, que torna o assassinato dela, na visão desses criminosos, algo mais factível do que simplesmente vamos matar porque ela é do PSOL. Não, mas assim, e obviamente ela ser escolhida, além do fato de incomodar, era porque era mulher, negra, gay. Então, assim, E vai tava atrapalhando morrer. o negócio. E no primeiro mandato, né? E no primeiro mandato, eram meses do primeiro mandato. Então, assim, vai chegar ali, vão matar e não vai virar nada. Eles não esperavam. E porque esse é o padrão do Brasil. É importante a gente lembrar que verdade. Tá errado. vereador... Não, completamente errado. Mas que vereadores e Ela era vereadora. prefeitos são mortos semanalmente É bang-bang, nesse né? país. É isso. E a gente sabe no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda tem imprensa. Você É vai no Mato isso. Grosso, em que eles mataram Exatamente. todos... Eu falo isso, assim, com uma ironia cruel, mas eu falo que o Mato Grosso é o Rio de Janeiro que deu certo, porque lá eles mataram todos os jornalistas e a oposição, então agora eles conseguem fazer o que eles quiserem. Mas é isso, entendeu? Você vai no norte do estado, é essa zona. E o Paulo... Não é sendo pejorativo, né? Mas vai nos Não. grotões do país, essas pessoas são mortas o tempo todo e sem Então, ninguém cobertura, achava que a né? Marielle ia ter a repercussão que teve. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma diferença, que é... O comentário do Paulo foi: achei um exagero a cobertura da morte da vereadora carioca. Tem a cobertura que eu considero justa como jornalista do caso da Marielle, e eu acho que tem a repercussão política que também é a Isso. base da cobertura. Mas talvez a Fez-se gente misture as duas coisas e por isso fique enfadonho, né? Muito. É verdade. Eu faço essa É um bom distinção sobre o que é a cobertura do caso Marielle e o que é a cobertura da repercussão política do caso Marielle, muitas vezes instrumentalizada Exatamente, por uma pra oposição, fazer por uma barulho. situação, Absolutamente. para vender Exatamente. a sua pauta. E só voltando que delegado susto. Eu também tomei um Eu susto. também. Você tem exclusivo? Diante de tudo que aconteceu antes da gente entrar no ar, eu levei um susto. Exatamente. Eu Mas falei, só- pronto, agora a casa dele caiu Então, gente, inteira. agora eu tô leve. Meus sogros estão lá. Se cair, eles vão segurar. Aliás, Tia Cris e o Kika, amamos novo. vocês. Fala, Manu. Mas antes de eu entrar nessa parte aqui da prisão dos irmãos Brazão, uma coisa também, voltando à questão do Rivaldo, da proximidade da família, foi a garantia dele para a mãe da Marielle de que ele resolveria, que não levou à federalização do caso. Pois que é. foi que agora resolveu, digamos assim, Mas né? tem dois pontos aí na federalização, que essa federalização foi pedida também e foi negada pelo STJ.
todo mundo fala que foi... A família da Marielle, a princípio, por conta do governo Bolsonaro no poder, não queria a federalização do caso, na época do governo Bolsonaro. A Raquel Dodge chegou a pedir a federalização do caso e o STJ falou, também não vamos fazer. Mas eu acho que mais sensível é o chefe de polícia civil pegar na mão no dia seguinte da mãe, da viúva, Você tem que, dos ter amigos. tem que ter um certo grau de psicopatia. É né? assustador, total. assim, confirmadas todas as investigações e a prova de todos esses indícios, o nível de frieza e de psicopatia é assustador E o nesse Freixo caso. fala isso, se eu não me engano, na Fala. entrevista dele na Globo News, né? A É. primeira pessoa que eu liguei foi para o Rivaldo. Porque todo mundo acreditava, E ele gente. sabia o que tinha acontecido. O Rivaldo era uma pessoa... Vocês têm que entender o nível de confiança que políticos e todo mundo tinha no Rivaldo. Ele era uma pessoa muito, muito, muito benquista mesmo. Fala, Manu, mas temos os brasão. Que é uma parte bem importante. 2/3 aí da eu questão. diria. É o Dois terços aí da nome que questão. não surpreendeu ninguém. Exatamente. Até porque, só fazendo um pequeno resgate, fui procurar nos nossos programas anteriores, quando saiu a delação do Rony Lessa, antes da homologação, no dia 26 de janeiro, a gente falou no Rivanil sobre o nome do Domingos Brazão. Sim. Que já estava sendo ventilado. Sim. E a defesa dele falando, não, ele não está envolvido, não tem isso. nada a ver, vocês estão viajando e tal. Mas, enfim, os irmãos Brazão, eles foram presos, né, junto com o Rivaldo no domingo, e agora eles foram transferidos cada um para um presídio federal. O Domingos Brazão está numa prisão em Porto Velho, em Rondônia, e o Chiquinho foi para o presídio em Campo Grande, que é o mesmo do Rony Lessa. E aí a questão é, como é que a galera que está lá Espero que estejam separados, né? vai lidar É. com o mesmo ambiente geográfico de delator e delatado. E o Lessa chegou a pedir durante a delação para ir para um presídio Foi no Rio. uma das motivações dele, né? Mas só que, De ao que contribuição tudo e indica... nada Que também não faz, aconteceu. do ponto de vista da segurança pública, não faz sentido, né? Exatamente. Que ele vá Sim, para sua base. Mas digamos vê, assim, a né? Justiça do Rio chegou a determinar, né, que ele permanecesse em presídio, presídio de segurança máxima, acho que no Rio não tem segurança máxima, Não, né? Acho que até o não. período de 3 anos. De 3 anos. Ele está preso desde 2019, então talvez ainda vá demorar um pouco. E aí a grande diferença é que até o mesmo Otávio Guedes, o mesmo Dodongo, o mesmo Otávio Guedes também comentou isso, que os Brazão desceram algemados e com a cabeça raspada do avião, e o Rivaldo teve um tratamento diferente, mas né? justamente porque Continuou lá em ele Brasília. continua em Brasília, porque ele é justamente delegado, então tem precedente, não? Como é que é? Negócio de precedente? Imunidade? Não. Não. Benefícios tá por uns ser benefícios. da Privilégios. Privilégios, por ser da A gente segurança acabou com a pública. cela especial, mas... Pra nós. Isso. O cafezinho e o carinho na Imagina. cabeça continua igual. Tá. É óbvio. E deve ter uma televisão também de tela de plasma. O lá pra Robinho ele. não disse que vai passar a Páscoa em casa? Pois é. Ele saiu bonito, né? A Páscoa A Páscoa ou começou. Natal? Tic-tac. Não, ele falou A Páscoa. Páscoa? ousado. Mas só que tem Páscoa. domingo de Páscoa. Vamos ver. Não, mas aí é pra acabar, né? Não falou de qual ano, Gabriel. É Isso. verdade, eu sou... Que má vontade, né, com o Robinho. Homem impoluto. Lembrando que a manutenção da prisão deles foi confirmada por unanimidade no dia seguinte da operação, então segunda-feira, pela primeira turma do STF. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu estava até falando com a Cecília ontem na reunião, que eu não estou vendo a grande mídia comentando, foi uma publicação na coluna do Lauro Jardim no Globo, Isso. que faz uma descrição, né? Como é que fala o negócio de... Transcrição? transcrição do diálogo feito pela mulher do Suel, que também é um dos acusados que está preso já há um tempo, que é aquele ex-bombeiro que também foi... Não tem uma pessoa da iniciativa privada, né? Não. É inacreditável. Privatiza é a militar, é Isso. deputado, é chefe de polícia. É isso. Uma pessoa assim... Não, eu não tô fazendo uma temos. defesa, pelo amor É. de Deus. Um CLT? Tem um PJ? Mas é Não. impressionante como a coisa pública no Rio de Janeiro tá absolutamente intoxicada, Sim, né? sim.
Mas nessa conversa, a mulher do Suel pede autorização durante a audiência que eles estão fazendo. Sim. E aí ela conta pra ele, vê o que você vai falar, porque a gente tá com saudade da família e tal, não sei o quê. E meio que atualiza ele do que aconteceu. E aí ela fala pra ele, olha, os irmãos Brazão foram presos e o delegado Rivaldo também. Aí ele pergunta, e o delegado Daniel Rosa? Aí ela, não, esse não. Aí ele fala, então ele fugiu, né? E aí o juiz fala assim, então vamos acabar aqui com a conversa. Mentira! Quem é o Daniel Rosa? O Daniel Rosa era delegado da Delegacia de Homicídios entre 2019 e 2020 e estava conduzindo a investigação. Então você tem 2 caminhos aí. Ou o Suel sabe coisa que também não foi ouvida, porque Daniel Rosa não é citado nas Sequer 500 citado. páginas do inquérito. Ou desse inquérito de domingo, né? Desse levantamento aí. Não é citado no relatório, né? De 500 páginas da PF. Ou isso está sendo falado justamente para embaralhar mais ainda as cartas desse jogo e trazer outros nomes. Então, assim, ó, por que o juiz fala assim, cala a boca, ninguém vai mais conversar aqui? Porque a partir desse momento, tudo que sai de nome, tudo que sai de nova revelação vai dar um duplo twist carpado. E o Ricardo Lewandowski já falou. Por hora, a investigação acabou. Por hora, é isso aqui que a gente tem confirmado. Para vocês verem o nível de dificuldade de avançar. Mas o que tem confirmado? Porque se Então, eles estão presos preventivamente... Não, o que tem confirmado são algumas comprovações a partir do depoimento do Lessa. Certo. Que é o que a gente falou e reitero aqui, gente. Delação premiada não é prova, ela é meio de conseguir prova. É um caminho das pedras. É um caminho das pedras. E ela foi homologada, confirmaram as informações. Mas tem muita informação que o Rony Lessa dá. E esse depoimento que o Rony Lessa estava com o Elcio Queiroz e com o Suel, os 3 são envolvidos diretamente no assassinato da Marielle, tá? Mas eles estavam nesse depoimento por um outro caso, que é de lavagem de dinheiro, que não tem a ver diretamente com esse caso da Marielle. E aí os 3 estão em presídios diferentes, se encontraram por videoconferência, os 2 saíram da sala e ficou o Suel conversando com a mulher. Gente, isso traz outros nomes à tona. Sim. E outras situações de poder no Rio de Janeiro que são muito graves. Sim. Muito sérias. Porque a gente está falando de vários assassinatos. Desculpa, só que eu não estudei o roteiro, que eu tava fazendo outras coisas. Nada. Mas é que eu entrei bem na parte que o Pedro ia falar exatamente disso. Não, tudo bem. de forma alguma. Tudo bem. É exatamente isso. Agora que eu tô vendo, desculpa, Uma discussão Pedro. que a gente também não combinou. Vocês acham... A Polícia Federal ela é composta na base por servidores de carreira, pessoas Sim. concursadas que estão lá durante 30, 40 anos, e no topo você tem uma troca conforme muda a gestão política. Sim. Vocês acreditam que a federalização do caso no governo Bolsonaro equivale à federalização do caso no governo Lula? Eu termos de gostaria de viver eficiência. num país em que eu pudesse Afirmar responder que isso. sim, que não faria diferença, mas eu não E principalmente sei. do Sérgio Moro. Do É. Sérgio Moro contra o Lewandowski. Porque assim, E aí é importante a gente voltar no ponto que você mencionou antes. Existe uma coisa que é a investigação da morte da Marielle. E existe uma coisa que é o jogo político em torno da morte da Marielle. E não só isso, né? O Pedro foi falando e eu fui pensando num recadinho, meu bom recadinho. Desde que a vereadora foi morta, o objetivo de todo mundo que se importa com isso deveria ser elucidar o caso. Sim. E aí agora a gente está vendo muita manifestação nas redes sociais rejeitando o avanço da investigação porque não apontou para os nomes que as pessoas gostariam de ver envolvidos. Isso é muito louco, né? Com a investigação. Bolsonaro. Tá falando de Bolsonaro é porque eles Ou estavam no mesmo pessoas condomínio. muito ligadas. Porque, vamos lembrar, a Rony Lessa morava no mesmo Não, condomínio que Rony Lessa Bolsonaro. morava lá, o Jair Renan namorou com a filha do Rony dele. Lessa, o Carluxo foi conversar com o porteiro logo que vazou a transcrição daquele áudio lá em Isso. 2019 ainda. Agora, Assim,
que existe uma relação entre essas pessoas, isso é um fato. É um fato. Mas não agora, necessariamente a exatamente. família Bolsonaro mandou matar Marielle. E não estou fazendo uma defesa de ninguém, né? Fazer aqui, Definitivamente. inclusive, de forma alguma, Júlia, assim, por favor, inclusive mais perguntas como essa. O que é a federalização do caso? Normalmente, quando acontece um assassinato, a competência de investigar são dos órgãos regionais. Então, é a Polícia Civil que investiga, a Ministério Polícia Público Militar Estadual e que atua para entra na evitar investigação. crimes. Tal. Então, são os órgãos estaduais. A federalização foi um caso de enorme relevância nacional, E internacional? inclusive, seria a Polícia Federal, que normalmente ela investiga crimes que acontecem entre estados, assumir a investigação disso justamente pela preocupação de interferência política local. Como é um crime que localmente, politicamente, era muito emblemático, Exatamente. para evitar essa interferência, então você leva a investigação para um pessoal que não tem nada a ver com isso. Só que, Júlia... Queria dizer para vocês que Júlia é advogada. Então vocês... Aqui, ela disse uma pergunta maravilhosa. burra. Nós estamos Não, chamando não é. advogado que é a Jamais. federalização, Ou a minha Júlia está filha. fazendo o que é certo. Que Ela é tá... colocar o questionamento para quê, né? Não, é que a Júlia tá estudando A- em Nova York, entendeu? O negócio dela não é Entendi. essas patifarias então tá jurídicas de certo. Brasil. Mas- Ela quer Não é fazer negócio de dinheiro OAB. fundindo empresa. Mas Ai, olha maravilhoso. só... Eu fiquei com inveja. Por que você pergunta, quando a gente tá falando de Marielle, vocês não perguntam de economia quando eu tô Aí, falando ó. aqui? Eu fico falando sozinho aqui, entendeu? Falando de Copom, de Deixa eu ata. só explicar uma coisa para vocês. Quando eu mencionei o negócio da família, é tão sério esse negócio de permitir a federalização do caso. A família acreditava tanto no Rivaldo que ela não fazia questão da federalização do caso. Ela tinha mais confiança Ai, na gente, investigação muito da Polícia triste. Civil do Do que Rio no de Sérgio Janeiro Moro. do que na Polícia Federal sob comando de Bolsonaro. As coisas poderiam ter caminhado? Nunca saberemos. As coisas poderiam ter avançado, mas é importante, gente, ressaltar. O trabalho feito pela Polícia Federal... A Polícia Federal é uma instituição seríssima no nosso país, é sim. Toda instituição tem seu problema, mas a Polícia Federal é uma instituição muito séria. Como bem disse o Pedro, tem profissionais de carreira, são pessoas que vão subindo e vão galgando espaços pelo seu profissionalismo dentro da Polícia Federal. E É um concurso que não é fácil. é um concurso que não é fácil. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar, sim, o trabalho feito pela Polícia Federal. Mas eu sempre gosto de pensar no assodamento de todas as questões. O Otávio Guedes também trouxe que, pelo Ministério Público Estadual, que ajudou na operação de domingo passado, o ideal seria, primeiro, fazer uma audiência e ouvir Brazão e Rivaldo para ver se eles caíam em contradição, para ver se eles entregavam mais coisa antes de prendê-los. Prendê-los veio em decorrência de um avanço das notícias em cima do caso. Se soube da homologação, Ricardo Lewandowski veio a público, e isso é uma coisa que a gente falou. Para que ficar explanando o avanço dessa investigação? Ricardo Lewandowski veio a público para falar: homologamos a delação de Rony Lessa. Isso deixou todo mundo com a orelha em pé. Então, você é obrigado a prender preventivamente os caras para não correr o risco deles vazarem, de outras informações serem compartilhadas. Eles vinham sendo monitorados, todas as pessoas que estavam aí com indícios fortes em cima. Fato é, a gente está no primeiro estágio. A gente vai lembrar, essas 3 pessoas foram presas preventivamente, são suspeitas. Ainda tem muita coisa a ser olhada, a ser analisada, e a gente só espera, em nome da família e da justiça nesse país, que as coisas de fato avancem. E E no é um fim país que, assim, é surreal a gente falar em assodamento 6 anos depois do É caso. isso! E tá certo, É. e tá certo. E no fim do dia, o denominador comum segue o mesmo de viver no Brasil, que é uma sensação horrorosa de impotência, né? Sim. Porque E você não principalmente pode... no Rio. É isso, você não pode confiar... É o que a Luísa falou aqui no chat. Você não pode confiar no delegado. Mas você também não pode confiar no ministro da Justiça. Exatamente. Você também, a depender de quem cai o teu processo no Supremo, você também não pode confiar que você vai ter a justiça feita. Então, assim, não tem pra onde correr, gente. Não tem. É uma selvageria absoluta. É cada um por si. Não, e o Paulo estava falando aqui de um caso em Tocantins, de um prefeito que foi assassinado Na cidade de Miracema. na cidade de Miracema, e a coisa
correu tranquilamente, ninguém se falou no assunto. É isso. Os Não, crimes políticos no Brasil não são uma novidade. A gente precisa dar os créditos, porque os comentários estão demais. Nossa, assim. esse debate tá maravilhoso. Paulo Andrade, pergunta de um... Paulo, meu bom recadinho. Ele quer ver. Meu bom isso aqui é retórico. O Paulo sabe a nossa opinião e ele quer ver o circo pegando fogo. Paulo. Vocês vão ficar felizes na hora que eu colocar minha pressão aqui no ar, é isso? A imprensa de vez em quando atrapalha operações e investigações em curso? Paulo querido. Meu amado. Recadinho, vai pra você. Olha só, não é um privilégio do Brasil. Isso acontece, inclusive, no mundo inteiro. Com a diferença de que, em algumas partes do mundo, os órgãos de justiça e de polícia tentam, ao máximo, ser discretos. Não. Aqui é todo mundo estrela. E tem aquela velha discussão, né? Que dizem que que você televisionar todas as sessões plenárias dos Supremos Tribunais, seja o Federal ou o Superior de Justiça, de que isso é democrático. Eu tendo a ter muita dificuldade de Eu acho comprar que é esse você discurso, pegar uma assim. realidade que é complexa e é um argumento tão simplista que a gente não pode presumir que ele vai se aplicar a tudo. Exatamente. E mediacizar todo e qualquer assunto que os Supremos discutem é uma coisa muito louca. E que as se você pessoas parar não pra têm pensar, conhecimento né? de lei Porque- de trânsito que dirá constitucional Não, e para aí- ficar acompanhando E aí esse tipo de coisa. vira torcida, por um lado. Vira e torcida. tem o outro problema, que é quando os ministros passam a jogar pra torcida, né? Sim. Isso, também. inclusive, é uma opinião que eu não faço questão de esconder. Eu acho que hoje a crise econômica que se abate sobre o jornalismo, você olha, por exemplo, o cadastro de emprego, 10 anos para cá é surreal. Todos os cargos dentro de jornalismo caíram. Isso é uma base pública, inclusive a RAIS, que mensura no mercado de trabalho. E essas crises, elas vendem jornal. Eu acho que faz mal para a democracia, faz mal para a participação absolutamente. democrática, atrapalha as investigações e é por interesses escusos, pensamento de curto prazo e que leva a desconfiança, leva a má apuração. E emburrece a população. E é a briga Emburrece. pelo furo, né? Emburrece a população porque é o que você falou no início. A gente não fez uma distinção na cobertura da imprensa profissional entre o que era cobrir o assassinato da vereadora e a repercussão política disso. E existe uma diferença fundamental entre esses dois assuntos. Mas a gente joga Até pra porque torcida, muitas né? pessoas erraram Sim. e continua errado e a gente não vai mais tocar nesse assunto. Quem veio pedir Todo a prisão... mundo erra sempre, todo mundo vai errar, né? Como diria a música. Eu tentei! Todo mundo erra sempre. Já diria a Luísa Sonza.